E aí, pessoal, tudo beleza? Aqui com vocês, Eduardo Silva novamente. Então, vamos dar continuidade, pessoal, à aula do Arduino Servidor Web. Essa é a parte 3, a qual a gente vai finalizar o login e levar o usuário para a tela de controle, mas com segurança e não deixar que outras pessoas acessem essa página, ok? E antes de tudo, pessoal, eu quero dar um recado para vocês. Por favor, pessoal, não pulem a aula, pessoal. Não fiquem alternando entre partes do vídeo para tentar pegar parte do código, porque tem certos momentos que eu faço certas configurações que talvez você não pegue no código, e aí depois fica aquele cheio de comentários sobre o mesmo assunto, pessoal, coisas que desnecessárias. Eu estou tendo muito problema com isso em outras aulas, pessoal. Tem gente que não assiste a aula e depois fica me perguntando pelo WhatsApp. Eu deixo meus contatos embaixo, pessoal, por uma bondade, por ajudar as pessoas com dicas, mas as pessoas vêm a mim com dúvidas ridículas, pessoal. Então, eu respondo, pessoal, sinceramente, mas fica cheio minha caixa de entrada, no WhatsApp, enfim. Então, vamos lá. Por favor, não pulem a aula, assistam, não é muito tempo. E é um conhecimento que vocês vão ter aí que vai ajudar vocês pro resto da vida, entendeu? Então tá, vamos lá, pessoal. Nós paramos aqui, pessoal, criamos a tela do... Deixa eu ver se o chão está iniciado. Criamos a tela de login, né? E criamos o controle, o operador aqui, ó, que vai fazer o controle entre a tela de usuário, entre a tela de login e a tela de controle que vai ser feita. E aqui ele salva os dados na seção, pessoal, o nome que ele capturou do banco de dados, e salva aqui na seção acesso como true. Se não estiver errado, ele retorna o login erro e mostra e limpa nesses campos aqui, caso tenha, de registro velho. E aqui ele envia login ok para retornar para validar a página, ok? Então, beleza, iniciou aqui o champion, eu vou iniciar aqui nossa página. Localhost, dois pontos, como é que é o nome? Auto Home. Beleza, tá aqui, estamos aqui, ó. Ok. Então, pessoal, o que a gente precisa fazer aqui, ó? A gente tem a tela de login, então eu tive aqui, ó, para o arquivo de código-fonte, vamos criar um novo. Esse aqui a gente escolhe arquivo PHP, pessoal. Aqui a gente vai criar o nosso controle.php. Controle. O controle, pessoal, é onde a gente vai realmente fazer o acesso com o Arduino e controlar ele, enfim. Beleza. Tá. Aqui, pessoal, esse PHP a gente vai finalizar ele bem aqui, ó. E vamos aqui no nosso index, vamos copiar todo isso aqui, ó. Vamos copiar todo. Beleza? Vamos colocar aqui embaixo. Abaixo do PHP, pessoal, não é dentro, tá? Vou colar aqui, ó. O nome aqui é AutoHome, vou permanecer aqui. E esse form aqui, ó, pessoal, eu vou tirar ele daqui, vou colocar só um H1 para identificar aqui, ó, H1 controle. Ok. Beleza, pessoal. O estilo do login, pessoal, eu vou apagar ele daqui, ó, ele não é daqui, o estilo do login. Ctrl S. Beleza. Então, se eu acessar aqui, ó, pessoal, autohome barra controle.php, olha só, pessoal, ele me trouxe para a tela de controle. Ó. E isso aqui, pessoal, não deve ser legal, né, pessoal? Você deve ter uma página a qual, se o usuário entrasse aqui direto, ó, ele, puff, ser jogado para a tela de login, pessoal. Isso aqui não é aceitável, pessoal. Uma falha de segurança terrível, entendeu? Então, como a gente vai corrigir isso aí, pessoal? Como aqui no operador, pessoal, a gente definiu a exceção, o nome e o acesso, pessoal, a gente vai verificar essa variável aqui, ó. Se ela for igual a true, pessoal, se ela tiver o texto true nela aqui, ó, então quer dizer que ela está habilitada. Podia ser um inteiro também, pessoal, entendeu? É indiferente isso aí, podia ser um inteiro, enfim. Então, como a gente colocou aqui uma string true, né? Se ela for diferente disso aqui, pessoal, ela não tem que deixar essa página ser exibida aqui, ela não pode continuar. Ela tem que redirecionar para outra. Então a gente faz isso aqui no PHP, pessoal. Tá. O que a gente fez aqui primeiro no operador? A gente iniciou a sessão, session start. Eu vou iniciar a sessão aqui também, ó. Vou iniciar a sessão aqui. E aí, pessoal, o que eu faço aqui? Eu posso fazer o seguinte, ó. Eu posso fazer um if. Se a gente vai pegar a variável global sessão, né? Se sessão, aí o nome dela é acesso. Vamos colocar assim, se ela for diferente da string true, que é o que está lá, que ele vai salvar. Se ele for diferente disso, pessoal, eu não quero que ele abra a página. O que eu vou fazer aqui, pessoal, para ele redirecionar para inicial? Deixa eu colocar um componente chamado header. Olha só, header ele pede uma string. Aí beleza. Então a gente vai colocar aqui nessa string, vamos apagar aqui, ó. Vamos colocar assim, ó. Location, index.html. Que é essa página aqui, ó, pessoal.
essa página de login, ó. Olha só, vou dar um Ctrl S. Lembra que se eu colocasse aqui, ó, para entrar ele passava direto? Vamos ver agora? Olha só, pessoal. Se ele está aqui de gaiato aqui, ó, se eu souber a sua página aqui, você está acessando, ele não deixa mais, pessoal, porque a variável não está com acesso true. E beleza, pessoal. Agora o que a gente vai ter que fazer, pessoal? A gente tem que validar esse formulário aqui, ó, para ele entrar lá e liberar o acesso. Então tá, pessoal. É aí que vai entrar o Ajax, pessoal. Olhando aqui na nossa referência, pessoal, que eu dei para vocês, ó, aqui tem o Ajax, ó, beleza. Aqui tem o Submission, que é capturar o evento do Submission do form. Olha só, tem um formulário aqui, ó, o ID é target. E aqui no JavaScript, eu pego ele através do ID, ó, cerquilha target. E posso capturar todos os dados que tem nesse formulário através do, pessoal, do form data, pessoal. Eu tinha aqui um link, pessoal, para vocês. Acho que foi apagado. Deixa eu ver aqui, form data. Form data. Form data. Beleza. Eu até pesquisei aqui, pessoal, para vocês. Aqui, ó. Através do form data, pessoal, você consegue obter os campos, ó. Obter os campos que foram digitados no formulário. Aqui, olha só esse aqui, ó. Form data, e você captura através do elemento que você quer, ó. Get element by ID. Você pode obter esses dados, pessoal, e inclusive separar ele aí próprio no JavaScript e usar para fazer certas verificações se você quiser, entendeu? Eu vou deixar esse aqui também salvo aqui. Form data, eu vou anotar para vocês. Esse aqui, ó, pessoal, é o botbox para gerar notificação. Aqui é o submesh para capturar o evento quando o botão for clicado lá do login. E aqui é o start template do Bootstrap. Ok, então esses aqui, pessoal, links que eu vou deixar para vocês disponíveis aí. Ok, tá, pessoal, então tá, o que a gente vai iniciar primeiro? Vamos aqui, pessoal, organizar nosso código. Aqui no nosso index, vamos pegar esse aqui, ó, aqui de baixo. Vamos dar um Ctrl X e vamos colar bem aqui, ó, embaixo desse aqui, pessoal. Vamos dar uma linha aqui, ó, e vamos colocar ele bem aqui. Então vamos organizar dessa forma, tá? Não vai ser algo tão complexo. E como os arquivos são pequenos, pessoal, não vai ter muito problema de estabilidade, não. Ok, tá, colocamos eles aqui. Agora, pessoal, o que a gente vai fazer aqui, ó? A gente vai criar aqui, pessoal, um script, JavaScript, que a gente vai ter esse controle sobre quando no momento que o cara pressionar o botão login lá. Ok. Vamos colocar aqui. Script. Então tá, aqui a gente vai colocar um typezinho. JavaScript. Ok, pessoal? Vamos colocar aqui. E vamos fechar. Script. Ok. Beleza. Aqui dentro, pessoal, a gente pode fazer o nosso código agora. Beleza, pessoal. A gente podia também criar um arquivo externo de JavaScript, né, pessoal? Mas vamos trabalhar aqui para ele ficar atualizando em tempo real, porque se a gente colocar um arquivo externo, pessoal, às vezes ele pode dar algum problema de carregamento por causa do cachê do navegador. Ok, pessoal? Muito importante essa dica para vocês. Ok, pessoal. Tá. Aqui a gente vai iniciar uma função, pessoal. Tá. Vamos colocar assim, ó. Function. Beleza, pessoal? Vamos colocar aqui. Ok, pessoal. E aqui embaixo vamos fechar ela dessa forma. Ok, pessoal. Beleza. Vamos colocar aqui. Ok. Não está dando erro porque... Vamos ver aqui. Ah, tá. Opa. Fechei aqui, depois fechei aqui. Beleza, tá. Aí o que a gente vai fazer aqui, pessoal? Aqui dentro, pessoal, a gente vai colocar o nosso evento de submesh para capturar os dados que vieram do submesh do form login, que foi esse que a gente viu aqui embaixo, form login, ID e o name form login. Ok, pessoal. Esse aqui tá errado, né, pessoal? Fecha a primeira. Ah, tá. Essa mesmo. Beleza. Ok, esse aqui é... Ok, já tinha aberto, nem tinha percebido, pessoal. Beleza, pessoal. Tá, aqui dentro a gente vai colocar o evento lá do submesh desse aqui, ó. Olha só. Target, submesh, function, event, ok. Beleza, pessoal. Vamos pegar aqui. Como a gente não vai... A gente só vai querer o submesh dele, pessoal. Vamos colocar aqui. Beleza. Ok, vamos fechar aqui. Beleza, pessoal. Esse evento aqui a gente não vai usar ele, pessoal. Vamos deixar ele só assim, ó. Beleza. E aqui o nosso nome aqui, ó, é o form login. Então vamos copiar aqui, form login. Beleza. Tá, pessoal.
Agora que a gente já capturou o evento do form login, vamos capturar os dados. Então vamos colocar aqui, ó, uma variável chamada var objetos. Então vamos fazer ela receber esse contexto aqui atual, pessoal. This. Beleza, pessoal, que é os dados que vieram do form login. Ok, então vamos criar uma variável chamada dados, var dados. E essa variável, sim, pessoal, vai ser dados em uma espécie de array que vai ser criado através do form data. Então a gente vai colocar aqui a new form data. Opa, não tem, né? No NetBeans aqui, form data. E a gente vai capturar eles através dos nossos objetos. Ok. Beleza. Agora falta só usar essa variável dados que a gente vai usar no Ajax, pessoal. Beleza. Como é que a gente vai fazer isso aí, pessoal? O Ajax funciona da seguinte forma, pessoal. A gente vai ver aqui, ó, nesse... Ver aqui. O JQL e post. Tá, pessoal? O Ajax funciona da seguinte forma. A gente passa aqui o tipo, né, de dados, a URL que vai ser chamada, os dados aqui, ó. E aqui são funções, pessoal, que a gente precisa para ele fazer um certo processamento dos dados que foram enviados. Como é que eu posso dizer melhor assim, pessoal? Imagina que você quer enviar esses dados para o seu servidor, para o seu Arduino. Então essa parte aqui, pessoal, é responsável de tratar as funções e os eventos que vão ser chamados depois, o resultado que foi feito, enfim. Então tá, pessoal. Ele tem a documentação dele é um pouco grande, pessoal, então vocês podem explorar aí à vontade, pessoal. Olha só. Beleza. Então tá. Vamos pegar aqui, vamos pegar esse aqui, pessoal. E vamos colar aqui, ó. Beleza. Vamos organizar aqui, né, indentar. Ok, pessoal. Aqui embaixo, pessoal, vamos colocar para ele retornar. Ele não retornar nada, né, pessoal, essa função. E esse success, pessoal, ele é um evento, certo? E o datatype também. Só que eles vamos tratar de forma diferente, pessoal. A gente temos aqui, ó, o nosso tipo que é post, né? A nossa URL, pessoal, vai ser esse aqui, ó. Vamos colocar aqui, ó. Operador.php, ele vai chamar esse arquivo aí. O data, pessoal, vai ser os nossos dados que a gente criou ali em cima. Ok, já chamou aqui, ó. Beleza. E aqui embaixo, pessoal, o que a gente vai fazer aqui, ó? Aqui a gente vai tratar esse success de forma diferente. Vamos colocar aqui, ó. Esse success, pessoal, ele vai ser uma função, ó. Function. Então a gente vai colocar aqui, ó. E aqui, pessoal, é os dados que vai ser retornado, ó. Resultado, vamos colocar aqui, ó. Resultado. Beleza, pessoal, olha só. Ele chamou aqui. E nesse caso aqui, pessoal, a gente vai... Olha só, beleza. Ok, pessoal, não está sendo usado, né? Tá, tem aqui dados. Só que para funcionar isso aqui, pessoal, a gente precisa de algumas especificações que a gente vai fazer agora. Tá, temos aqui o nosso tipo post. Vamos colocar isso aqui entre aspas assim, pessoal, que fica... A gente não confunde o nosso tipo de dados. Ok, beleza. Tá. Aqui, pessoal, tem aqui um processamento de dados, pessoal, que ele faz. Processor data, né? Vamos colocar ali false, pessoal. Beleza? E essas configurações, pessoal, evita qualquer tipo de erro de solicitação ou adaptações de código, pessoal, venha a não funcionar por conta de solicitações ou de versão do navegador, enfim. Tá ok. O nosso cachê, pessoal, a gente vai desabilitar. Vamos também deixar ele false. E por último, pessoal, tem o content type, pessoal, que faz a verificação. Então, aí o nosso content type, pessoal, a gente também vai colocar ele false. Ok, beleza. E aqui no success, pessoal, a gente vai tratar todo o resultado que veio. Opa. Que veio lá dessa solicitação aqui com o controle.php, que pode vir o quê? O login ok ou o login erro. Beleza, pessoal. Tá. O que a gente vai fazer aqui, pessoal? A gente vai fazer uma condição aqui, ó. Se a gente vai capturar os dados, ó, pessoal. Se o data, ou como é que é? O data não, dados e resultado. Beleza. Se o resultado, vamos capturar da seguinte forma. Ponto index. A gente vai capturar, pessoal, da seguinte forma. Vamos pegar aqui a string, vamos capturar só um trecho dela, né, pessoal? Login underline ok, que é o dado que está vindo aqui, ó. Login underline
ok. E login underline erro. Beleza, login underline ok. Tá, pessoal, isso aqui for maior ou igual a 0, que é a verificação, a gente tem que fazer uma coisa, pessoal. O que a gente tem que fazer? A gente tem que chamar um próximo arquivo, que é esse aqui, o operador.php. Não, o controle.php. Visto que o operador, pessoal, já armazenou os dados na seção que são necessários para esse controle ser exibido. Que se a gente tentar entrar nele direto, ó, aqui, ó, ele não vai funcionar como a gente já tinha visto, ó. Beleza, voltou para cá. Só que como o PHP aqui, a parte do operador, já fez essa verificação, então ele já vai passar direto para cá. Então, para a gente chamar esse controle, a gente faz da seguinte forma. Pessoal. A gente vem aqui, ó, window.location.replace. Replace. Beleza. Aqui dentro, pessoal, a gente vai colocar o nome do nosso arquivo que a gente quer ir. Tá. Ok, pessoal. Então a gente vai chamar aqui, ó, quem? É o nosso controle, né? Controle.php. Beleza, pessoal? Tá. Mas se não, pessoal, se não for isso aí, pessoal, o que a gente pode fazer aqui, pessoal? Vamos colocar da mesma forma, né, pessoal? Vamos copiar isso aqui. If, else, if, login, underline, erro. Beleza, vamos colocar um alert aqui, ó, pessoal. Alert, vamos colocar aqui, ó. Ocorreu um erro. Ok. Beleza. Opa, mas isso aqui é string, né, pessoal? Aí não vai. Beleza. Ok. Tá. Vamos testar isso aqui, pessoal. Form login. Ok. Tá, pessoal, vamos testar isso aqui. Vamos atualizar aqui o nosso index. Vamos dar um Ctrl U só para verificar. Ele tá aqui, ó, pessoal. Beleza. Tá aqui. Então, vamos aqui. Vamos colocar o admin. Vou colocar aqui admin 1, pessoal, só para te ver o erro primeiro. Admin 1. Admin. Ok, vamos entrar aqui, ó. Olha só, ocorreu um erro. Beleza, tá chegando. Ok, ocorreu um erro. Tá, pessoal. Vamos colocar certo. Admin. Ok, e admin aqui embaixo. Olha só, pessoal. Controle. E agora, se eu entrar por aqui, ó, pessoal. Localhost controle, ele já entra porque já está salvo na sessão, pessoal. Mas se eu sair dessa sessão, pessoal, ele não acessa mais. Entendeu? E como que a gente vai fazer isso sair, pessoal? Beleza. Já fizemos isso aqui, o que a gente pode fazer agora? A gente pode personalizar essa tela aqui só para a gente ter uma ideia de como vai ficar. Ok? Então a gente vai aqui no nosso Get Start do Bootstrap. Vamos aqui no nosso Examples. E tem aqui o Start Template, pessoal. Olha só. Esse Start Template aqui a gente pode usar ele, pessoal. Beleza? Tá. Aqui nesse Start Template, vamos abrir aqui, abrindo uma nova guia. Olha só, pessoal. Vamos usar esse menu aqui, ó, beleza? Ou vamos ver aqui, ó, vamos ver se tem um outro melhor. Esse aqui, pessoal, esse aqui tá melhor. Entendeu? O que a gente pode fazer, ó, pessoal, de um lado e de outro, opções, ok? Então vamos lá. Vamos deixar aberto os dois aqui, pessoal. Se a gente quiser pegar uma cor da outra, você pega. Vamos dar um Ctrl U. E vamos pegar a barra de navegação. Tá aqui, ó, pessoal, nave. Vamos pegar esse nave aqui, ó, nave. Vamos colocar aqui, vamos copiar. E aqui no nosso controle.php, no lugar do H1, ou antes do H1, a gente coloca o nosso nave. Ok. Aqui no Project Name, pessoal, a gente vai colocar, ó, auto home, ok. Vou dar um Ctrl S e vou lá de novo. Vou atualizar aqui o nosso controle.php. Beleza, olha só, auto home. Olha só, pessoal, ficou aqui por baixo, ó, o nosso controle. A gente tem que corrigir isso aí. Beleza? Então tá. Isso aqui, pessoal, não é o que eu quero só um botão aqui. Então vamos lá, vamos olhar aqui. Esse aqui tem, também aqui, ó, pessoal. Olha só, tem um form. Vamos ver como é que é esse outro aqui, pessoal. Tem um form ali dentro do nav barra collapse. Beleza. Então aqui dentro desse aqui, ó, vou apagar esse aqui. Dentro desse outro aqui, ó, vamos ver o que tem aqui dentro. Nav barra collapse. Olha só, pessoal, ele tem uma lista com 3 opções. Ó. O L. Vamos copiar esse L. Olha só, ele está dentro do mesmo componente lá, pessoal. Nav barra collapse. E aqui, ó. Deixa eu ver aqui, Ctrl U. Nav barra collapse. Só que aqui ele tem um formulário. E lá ele tem só uma lista. Então vamos copiar essa lista aqui, ó. Beleza? Vamos colar aqui dentro. No lugar do form. E essa lista, como ela tem 3 itens, pessoal, a gente só vai colocar um. Vamos apagar esses outros aqui, ó. Vamos deixar o contato.
e vamos deixar só a opção sair ou log off. Beleza. Não, sair mesmo. Vamos fazer o brasileirão mesmo, que é melhor. Ok, vamos aqui, atualizar. Olha só, sair. Mas eita, ficou para cá, para o outro lado. O que tinha de errado aqui? Vamos ver aqui. Olha só, pessoal. O navbar, ele estava no navbar height. Então, aqui nesse cara aqui, ó, na direita. Então aqui no nosso não tem isso, né, pessoal? Não tem isso. Então esse L aqui, ó, pessoal, ele tem que estar nessa classe também, ó. O L, navbar, traço. Navbar, navbar, traço, height. Beleza, eu acho que é isso, né, pessoal? Vamos ver aqui. Beleza, olha só. Auto home e sair. Beleza, pessoal. Mas tem mais um problema, pessoal. O nosso controle ainda está aqui embaixo, nosso nome. O nosso título. Logo, pessoal. O avião está passando aqui. Logo, pessoal. Tudo que a gente botar, pessoal, ele vai ficar com isso aqui no fundo. A gente tem que corrigir isso aí. Então vamos criar um arquivo aqui, ó, pessoal. Vamos criar um arquivo CSS chamado folha de estilo e cascata, que é o CSS. Estilo, traço, controle. Beleza. Nesse estilo, traço, controle, pessoal, vamos ver aqui o que a gente vai fazer. Estilo, traço, controle, vamos finalizar. Beleza, pessoal. O que eu quero, pessoal? O que eu quero pegar aqui, ó? Eu quero colocar um espaço na parte de cima aqui, ó, do meu corpo. Então tá. Então vamos pegar aqui o nosso body, né, que é o corpo. Body. Vamos colocar aqui, ó, um espaçamento interno, pessoal, que é o padding top. Eu vou colocar 70 pixels. Beleza. Pode ficar despreocupado que isso vai funcionar tranquilo, pessoal, tanto em celular quanto em computador. Então vamos colocar aqui um body 70 pixels. Beleza. Aqui no nosso controle, vamos trazer para cá, ó, embaixo do bootstrap, vamos trazer o estilo controle. Ok, pessoal? E vamos fazer a mesma coisa que a gente fez no outro. Vamos copiar isso aqui. Vamos colocar lá em cima, embaixo dos estilos. Ctrl S. Beleza, pessoal? Vamos lá olhar aqui agora. Vamos atualizar. Beleza, pessoal. Olha só. Ficou muito longe, né, pessoal? Na verdade. Vamos colocar menos. Vamos colocar aqui o nosso estilo do controle. Vamos colocar 50. 50 acho que tá bom. Padding top, 50. Na verdade, 50 é o recomendável. Agora que eu lembrei. Opa, beleza. É isso aí. É isso que a gente precisa. Ok. E aqui no nosso botão sair, pessoal, a gente tem que fazer ele sair da sessão. Porque realmente ele está armazenado na sessão. Então vamos criar um novo arquivo PHP aqui, ó. Chamado sair. Vamos chamar de sair mesmo. Sair. Ok, finalizar. O sair, pessoal, ele é muito mais simples, né, pessoal? Visto que ele só vai, pessoal, limpar os dados da sessão e redirecionar o cara para a página inicial de login. Como a maioria das páginas, a maioria não, todas as redes sociais fazem isso, né? Se você sair, manda você para a tela de login, certo? Ou para uma tela promocional, enfim. Tá, pessoal, para a gente trabalhar com a sessão que a gente viu aqui já no controle e no operador, é que a gente precisa primeiro iniciar a sessão, pessoal. Iniciar a sessão. Inicia a sessão, beleza? Depois, pessoal, precisa apagar os dados da sessão, como eu fiz aqui, ó. Apagar o nome e o acesso da sessão. Beleza? Ok, pessoal? Tá, pessoal. Vamos destruir a sessão, pessoal. Só por garantia. Session, underline, destroy. Ok? Vamos fechar, pessoal, o acesso à escrita da sessão aqui também, pessoal. Para esse cara aqui, ó. Session, underline, write, close, pessoal. Vamos fechar o acesso. E então, pessoal, vamos redirecionar o cara como a gente fez aqui no controle, ó. Header. Vamos levar ele para a tela de login. Ok? Então, beleza. Location index.html. Vamos dar um Ctrl S aqui, vamos salvar. E aqui no nosso controle.php, pessoal, aqui, ó, no sair, ó, onde está o href, a gente vai chamar, ó, sair.php. Ok. Então, eu vou atualizar aqui o nosso controle. Opa, vou atualizar aqui o nosso controle, ó. Se eu botar bem aqui, ó, pessoal, olha no canto inferior esquerdo da tela que apareceu lá, sair.php. Ok. Se eu clicar aqui, ó, pessoal,
Beleza. Tá, saiu da sessão, né, pessoal? E se eu tentar entrar aqui, ó, localhost barra controle.php, ó, olha só, pessoal, ele não acessou mais, pessoal. Controle.php, ó, não acessou mais, pessoal, ou seja, tá funcionando. Tá, beleza. Eu falei pra vocês, pessoal, que o login ia ficar uma coisa bonita. Olha só. Para aparecer isso aqui, ó, pessoal, preencha esse campo, ó. Se eu não preencher aqui, ó, você vem aqui, ó, pessoal, no seu formulário, ó, e coloca aqui, ó, required, ok? Aí ele vai ser obrigatório o cara colocar esse campo aí, ó. No padrão de vocês não tava, eu coloquei esse aqui depois, ok? Beleza, pessoal. Tá. O que falta fazer aqui, pessoal? Falta, fora de outras partes, que falta muito ainda. Na verdade, eu estou falando, quero dizer, o que falta aqui, ser implementado, é o alerta bonito, pessoal. Se eu colocar aqui, ó, ele mostra a telinha feia. Não, falei para vocês que tinha usar o bootbox. Então, o bootbox, pessoal, olha só, exemplo de alerta. Olha só, ok? Olha só esse aqui, beleza? Esse aqui, mais ou menos. Esse aqui, mais ou menos. Esse aqui, mais ou menos. Olha só, pessoal. Beleza. Tem muitos tipos de texto, né, pessoal? Se você puder observar, já tem muitos modelos de alertas que pode ser feito. Vamos criar um aqui, pessoal. Um alerta assim bem, digamos que simples, né? Tá. Olha só, você tem alerta de confirmação, prompt de entrada de dados, já mostrei isso para vocês. Beleza. Vamos criar só esse aqui, ó. Vamos criar um desse tipo aqui, ó. Bootbox.alerta. Vamos colocar aqui o nosso index. Aqui, ó. Vamos comentar esse alerta aqui, ó. Vamos colocar ele bem aqui. Login ou senha estão incorretos. Assim. Usuário ou senha. Usuário ou senha estão incorretos. Depois vocês personalizam aí de acordo com o que vocês acharem melhor, pessoal. Ok? Beleza, eu vou dar um Ctrl S e vou atualizar aqui a nossa página. Ok, pessoal? Vamos lá, vou colocar aqui um dado qualquer. Olha só, pessoal, que beleza! Usuário ou senha estão incorretos. Beleza, pessoal? Beleza. Tá, pessoal. O que a gente pode fazer aqui, pessoal? A gente poderia tratar esses dados também se a gente quisesse, mas aqui não há necessidade. É só uma confirmação mesmo e um ok. Ok? Então tá. A gente poderia também, pessoal, de repente aqui, ó, colocar uma mensagem com um título se a gente quisesse. A gente podia criar um diálogo aqui, pessoal. Então, as opções de personalização, pessoal, são muitas. Você pode aqui fazer... eu vou copiar essa frase aqui, pessoal. E vamos colocar aqui, ó, pessoal. Bootbox, ponto. E a gente vai colocar aqui, ó. Vamos colocar um diálogo, pessoal. Um diálogo. E vamos colocar ele aqui. Vamos fechar aqui com a chave. Beleza. E vamos colocar ele aqui, ó. Beleza, pessoal. Aqui vamos colocar um ponto e vírgula, né? Para fechar aqui nossa... Beleza. Ok. Aqui dentro, pessoal, a gente pode colocar o nosso message. Message. E aqui a gente pode personalizar a nossa mensagem, que vai ser exibida. A gente pode colocar aqui, ó, a nossa que a gente colocou ainda agora. Usuário sem estão correto, beleza? E a gente pode colocar também um título, pessoal. Olha só, título. E a gente pode colocar aqui, ó, vamos colocar aqui um ops. Ops, igual o Facebook faz isso, pessoal. Essa caixa vai ficar idêntica do Facebook, pessoal. Beleza. Aqui não é ponto e vírgula, aqui é uma vírgula, ainda é configuração. Aqui também, mais precisa da aspa. Beleza, pessoal. E a gente pode colocar também aqui um botão, pessoal. Como é que a gente pode dizer assim? Um botão para tratar alguma coisa que a gente queira. Vamos colocar aqui, ó. Vamos colocar aqui. Assim, dessa forma, vamos colocar aqui buttons. Vamos ver o que ele faz só com isso aqui, pessoal. Beleza. Tá. Vamos colocar aqui, vamos atualizar a página. Opa. Apertei alguma coisa que não devia. Olha só, usuário sem estão incorreto, pessoal. Beleza. Mas ainda não apareceu o botão, né, pessoal? A gente precisa configurar um botão aqui, ó. Beleza, vamos colocar aqui. Buttons. 2 pontos. E aqui a gente vai colocar, pessoal,
É como se fosse, pessoal, colocar um botão no próprio Android, na programação dele, entendeu? Você abre a sessão, pessoal, numa notificação. Você precisa abrir a sessão para ele e definir algum evento para ele. Tá, então vamos colocar só um botão de success aqui, ó, pessoal, para ele finalizar a notificação, ok? Success tem 2C, ok? E aqui, ó, vamos colocar beleza. Aí aqui dentro, pessoal, a gente poderia colocar o label dele, vamos supor aqui, ó. Label. Opa, máquina virtual está pesando, pessoal. Vou aguardar ela voltar um pouco aí, ó. Beleza, pessoal, voltou aqui, ó. Então tá. Estamos aqui no label, pessoal, a gente vai colocar o texto do botão. Vamos colocar aqui um botão, um motivo de OK. Beleza, pessoal? E aqui, ó, pessoal, aqui a gente vai fazer, vamos colocar aqui, ó. A gente pode colocar também uma classe para ele, pessoal. Class name. Essa classe, pessoal, é a classe que vai ser atribuído ao estilo do botão. Então aqui no Bootstrap, pessoal, a gente tem o btn traço. Deixa eu ver aqui, não tem. Primary. É o botão primário, né, pessoal? E beleza, pessoal. Vamos ver o que ele aparece agora aí, pessoal. Aqui. Vamos atualizar a página. Vou colocar um texto qualquer. Beleza, olha só. Ops, o usuário sem está incorreto. Ok, pessoal. Vamos dar um OK aqui, ó. Esse que eu peguei aí, pessoal. Vocês podem ver aqui, ó, essa classe que eu usei, a CSS do Bootstrap. Aí aqui no CSS, pessoal, você vem aqui, ó, na parte de cores. Deixa eu ver aqui. Vou aqui na parte de boot, olha só, pessoal. Aqui, ó, botão Primary, Success, Info, Warning, Danger, enfim, e o Default. Então, se você colocar aqui, ó, btn-success, de atualizar aqui, ó, agora o botão vai ter que ficar verde, certo? Olha só, pessoal, veja. Mas, o nosso princípio aqui, pessoal, é o nosso primary. O nosso modelo que a gente está usando aqui no nossa tela de login. Ok? Vamos lá de novo, vou atualizar aqui. Aqui. Vamos entrar. Beleza. Ops, usuário sem incorreto. Vou colocar aqui um admin, admin. Vou dar um entrar. Beleza. Foi para a tela de controle. Inclusive pediu até para salvar a senha agora. E se sair, beleza. Se eu tentar voltar aqui, gaiato, ele não me deixa mais. Beleza, pessoal. Eu vou deixar novamente os links abaixo, na descrição. Eu espero que vocês tenham gostado. Desculpe qualquer barulho, qualquer interrupção na aula. Divulguem meu canal. Fiquem todos com Deus. Logo, logo tem mais. Um grande abraço a todos. Tchau, tchau.